Olá, cumprimento a todos os senhores, dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei qual é o horário que você está a iniciar a assistir essa aula, mas é com grande alegria que nós voltamos novamente para continuar o estudo sobre a proteção do trabalho do menor. Falaremos sobre o trabalho artístico mirim e falaremos também sobre a aprendizagem. Vamos retomar aqui algumas informações da aula passada para nós entendermos quando nós falarmos sobre a proteção do trabalho deste menor dentro da qualidade de artista mirim ou este que está a exercer uma atividade na qualidade de aprendiz? Pois bem, o artigo 7º da Constituição Federal, no seu inciso 33, nos diz que ao menor é permitido o trabalho, mas desde que o mesmo tenha idade de 16 anos. Então, idade mínima 16. E estabelece um salvo na condição de aprendiz. Coloca um salvo para além do aprendiz? Não. Salvo ao aprendiz, apenas e tão somente ao aprendiz. E ao aprendiz tem a possibilidade do início com 14 anos. E posteriormente estabelece, olha, este menor, ele não pode trabalhar em horário noturno e nem em local insalubre nem perigoso, certo? Artigo 227 da Constituição Federal fala sobre a responsabilidade para com este menor. Responsabilidade do Estado, responsabilidade da família, responsabilidade da sociedade. E aí estabelece responsabilidade para com a criança, para com o adolescente e também para com o jovem. E vem nos remeter ao princípio da proteção integral, conforme expressamente estabelece no caput do artigo 227. O artigo 227 avança no parágrafo 3º para falar mais especificamente sobre este adolescente que começa a sua atividade, começa o seu labor. E aí diz que estará protegido esse em relação a seus direitos trabalhistas e seus direitos previdenciários, assim como a proteção, quando nós falamos ao trabalho deste menor, a sua educação, ou seja, o mesmo que labora terá, como todo e qualquer menor, o direito, a condição de estar frequentando uma escola. E aí, posteriormente, nós identificamos no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí nós temos de sempre estudar este tema de proteção do trabalho do menor, sempre em conjunto. O artigo 1º do ECA diz que essa proteção a essa criança, proteção a este adolescente, será com prioridade absoluta. Então, o que nós temos? Artigo 227, proteção integral. Artigo 1º do ECA, prioridade absoluta. E assim temos de pensar sempre no menor, princípio da proteção integral e prioridade absoluta. Então, toda e qualquer interpretação ou possibilidade de uma atividade ou impossibilidade, eu vou me remeter a estes princípios constitucionais. Agora, nós temos a CLT. O que a CLT nos diz? A CLT separa um capítulo falando da proteção do trabalho do menor, que inicia no artigo 402 e finda no artigo 441. E que nós faremos a leitura de alguns artigos que nós não estudamos para falar especificamente sobre o aprendiz. E vamos retomar artigos que nós já fizemos a leitura para tratarmos sobre o trabalho artístico mirim. E neste momento eu passo para o trabalho artístico mirim. E o trabalho artístico mirim, no artigo 405, parágrafo 3º, fala sobre a proibição do trabalho desse menor por considerar prejudicial à sua moralidade. Sim, prejudicial à sua moralidade algumas atividades, alguns locais. Dentre outras atividades, dentre outros locais, estabelece a atividade circense e a atividade em teatros. Por que eu estou falando especificamente em relação a essas duas atividades? Atividades essas que estão na linha A e na linha B do parágrafo 3º do artigo 405. Falo sobre essas duas atividades
pois o artigo 406 da CLT veio estabelecer uma possibilidade deste menor a exercer estas atividades, atividade circense ou atividade aqui em teatro. Sim, estou agora chegando nas possibilidades de representações artísticas, mas desde que seja por autorização, com autorização do juiz. E aí nós temos de pensar quem tem competência. Qual juiz que tem competência? Será a Justiça Comum ou será a Justiça Especializada, que é a Justiça do Trabalho? E vamos pensar agora na ADIM. ADIM número 5.326. E o STF, ele veio referendar a liminar para estabelecer que a competência para o pedido de expedição de alvará para concessão deste menor dentro dessa atividade artística, representação artística, é de competência da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho. Isso mesmo, eu tenho de pensar no juizado da Vara da Infância e da Juventude. A fundamentação é que vem expressamente estabelecendo a competência no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 145 e seguintes. Então, o ECA estabelece expressamente a competência da Justiça Comum, especificamente Juizado da Infância e da Juventude. Ok, agora eu pergunto aos senhores, quando dá essa possibilidade para este menor trabalhar em atividade artística, cabe agora a esse juiz tão somente aqui ratificar, confirmar essa permissão, sem identificar, sem verificar o local, o período, o horário, as condições do trabalho? Não. O magistrado, ele tem de fundamentar a sua decisão e tem de analisar cada caso, cada pedido e como será a condição de trabalho deste menor, qual é o horário, se isso não é prejudicial à sua saúde, prejudicial à sua segurança, prejudicial à sua moralidade, conforme estabelece no artigo 406. Então o juiz, ele tem a faculdade da concessão de alvará e não a obrigação. Isso não é automático, nem poderia ser em hipótese alguma. Também falei com os senhores na aula passada que trata o artigo 406 dessa possibilidade quando nós falarmos que é necessário o exercício dessa atividade para a subsistência desse menor, assim como para a subsistência dos seus familiares, ao pensar nos seus pais, nos seus avós. E fiz uma crítica. Crítica essa com base no artigo 227 da Constituição e com base no artigo 1º do ECA, pois vamos novamente retomar aqui. O que nós temos é o princípio da proteção integral e a prioridade absoluta, com responsabilidade do Estado, da família e da sociedade para com essa criança, para com este adolescente. Então eu não posso delegar essa responsabilidade para o mesmo. E agora eu quero que os senhores retomem a informação da Convenção 138 da OIT. Sim, nós falamos na aula passada. Tenho certeza que os senhores já estão aqui relembrando, aqueles que gostam de anotar no caderno já estão verificando. O que eu falei dessa convenção? Eu falei sobre a idade mínima. Estabeleci para os senhores, informei aos senhores que essa convenção o Brasil faz parte. Então, como Estado membro, ele tem de observar essa convenção, mas sempre observando aquilo que é mais benéfico ao menor. Conforme estabelece, vamos pensar num outro princípio, num princípio internacional, num princípio pro homine. Esse princípio nos assegura que de maneira mais eficaz e mais ampla o exercício de um determinado direito, esta é a norma que será aplicada, seja ela interna, seja ela externa, quando estamos a tratar de direitos humanos. Agora, vamos lá. Disse para os senhores na Convenção 138
que diz sobre a idade mínima de 15 anos. Isso mesmo. Então, a idade mínima de 15 para todo e qualquer Estado-membro, ele tem de vir estabelecendo na sua legislação interna a idade mínima, que poderá ser superior a 15 anos, mas não pode ser inferior a 15 anos. E aí nós temos na Constituição Federal que a idade mínima é 16 anos e estabelece um critério de exceção tão somente para o aprendiz. A Constituição estabelece uma exceção da idade, diminui a idade tão somente para o aprendiz, com 14 anos. Ok, gravem isso. Constituição diz 16. Estabelece exceção para idade inferior a 16 anos? Sim. Qual atividade? Atividade de aprendiz. Então, o contrato de aprendizagem, nós poderemos ter como sujeito este que tem idade de 14 anos. Ok. Seguindo, o que nós temos? Nós temos também de identificar dentro de um caráter de hierarquia, o caráter da hierarquia da supralegalidade, quando nós falamos que trata de uma Convenção de Direitos Humanos não aprovado, conforme artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Com isso, o que nós temos é que a Constituição Federal, a nossa Carta Maior, ela é superior no critério da hierarquia. Agora, passemos para o artigo 8º. O que nos diz o artigo 8º, depois dessa pequena explicação para os senhores, que o Estado, o Brasil faz parte dessa convenção, que nós temos de observar aqui a regra da hierarquia, no caso de antinomia, e também nós temos de identificar o princípio pro homine, princípio internacional, para uma extensão, ou seja, aquilo que der mais direitos, beneficiar mais a pessoa humana, é o que nós vamos seguir, independente do critério hierárquico. O artigo 8º nos diz que é permitido a esta criança, a este adolescente, com idade, então, inferior a 15 anos, lá diz, né, com idade inferior, ou seja, não precisa respeitar o artigo 2º, para as representações artísticas. Então, dentro de um caráter de excepcionalidade, é permitido, mas desde que nós tenhamos um alvará individual, que venha estabelecer, que venha limitar o número de horas que este irá laborar, a duração do trabalho e também estabelecer as condições de trabalho, ao qual será permitido. E aí eu volto. O que nós temos? Nós temos aqui alvará individual. O que significa alvará individual? Significa afirmar que o magistrado, ele poderá conceder autorização para que este menor venha aqui exercer uma atividade artística, uma representação artística X. Mas no momento que findar essa representação artística, no momento que ele não mais aqui estiver vinculado a essa novela, ao qual ele está contracenando, o que nós temos? Findou. Agora este menor, ele foi convidado novamente, convidado para exercer uma outra atividade, ou até mesmo continuar aqui sendo o artista mirim, mas de uma outra novela, ao qual agora ele será protagonista, de uma outra emissora, ou quem sabe da mesma emissora, terá de conceder um novo alvará, ou seja, este menor, essa criança, terá de fazer uma nova solicitação, um novo pedido? Sim, pois deixa claro que o alvará, ele é individual. Então, este menor está exercendo essa atividade, acabou essa atividade, agora ele vai exercer uma outra atividade, ele novamente necessitará de um novo pedido e que o juiz ele irá analisar e poderá conceder ou não. Considerando ser prejudicial à sua saúde, à sua moralidade, o juiz ele não irá conceder. Eu também tenho de observar se isso não coloca em risco o lazer, a educação, o estar no seio familiar. Direitos constitucionais, proteções a este menor. Não vamos esquecer disso. E aí, vamos agora pensar
A Constituição Federal, no artigo 5º da Constituição, estabelece que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, e é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Então veja bem, o que nós temos é a fundamentação daqueles que defendem o trabalho artístico mirim, ou seja, o trabalho do menor de 16 anos, defendem com base nestes incisos do artigo 5º. Então, além de nós termos aqui a fundamentação com base na Convenção 138, mas que poderia nos trazer aqui determinadas dúvidas em relação à hierarquia, em relação ao princípio pró-homem, nós identificamos, para maior força da fundamentação e possibilidade deste trabalho, estes dois incisos. E aí eu pergunto para os senhores, quando eu falo sobre a livre expressão da atividade artística, da atividade intelectual ou livre manifestação do pensamento, o empregado, porque quando eu falo de alguém que está agora exercendo uma atividade artística, o artista, o ator em si, ele é empregado de uma determinada emissora, de uma determinada empresa. E ele tem a liberdade de se manifestar, o livre manifestamento do pensamento, ou ele estará vinculado aos valores, aquilo que estará sendo estabelecido para o mesmo, diante da atividade ao qual ele foi contratado? Lembre-se que o empregado, vamos pensar aqui nos elementos de empregado, dentre outros elementos, nós temos a subordinação. Então, este menor, ele estará subordinado às regras desta empresa. E aí, este menor, ele não poderá, vamos considerar uma outra situação, eu desejo sim manifestar a minha atividade artística, mas desejo manifestar a minha atividade artística em um determinado horário. Mas a empresa previamente estabeleceu o horário ao qual você irá manifestar essa atividade e da forma como essa empresa estabelecer para o senhor, para a senhora, para a senhorita, para esta criança, para com este adolescente com idade inferior a 16 anos. Quando nós falamos do emprego e fazemos todo um estudo do trabalho, do emprego em si, nós identificamos que todo e qualquer trabalho, apesar de não estar aqui numa atividade insalubre ou numa atividade perigosa, que isso em hipótese alguma, isso não é permitido. Nem mesmo quando nós falamos deste, principalmente vamos considerar que este menor é um ser em formação, jamais poderíamos colocar aqui numa atividade insalubre ou perigosa. Mas mesmo não estando, todo e qualquer trabalho em si já nos acarreta uma determinada pressão, um determinado risco, ou seja, já é prejudicial, entre aspas. Agora, pensar neste menor que não tem a maturidade para o trabalho, ele agora se vê na obrigação, pois ele assinou um contrato, existe um contrato, e que ele tem de cumprir. São certas questões e poderia continuar aqui a fazer outras perguntas e os senhores posteriormente vir aqui com as suas paixões, com seus valores, dizer para mim, professora, mas esta é uma pessoa super talentosa, não há nem esforço para contracenar, é tão natural. Ok? Não estou aqui a diminuir o talento, a competência, a capacidade deste menor, mas não esqueceremos que ele está vinculado a um emprego e ele tem de observar tudo aquilo que estabelece neste contrato,
como se fosse um adulto, mas ele não é um adulto. Ele não tem a maturidade o suficiente, mas ele é um empregado e agora ele tem responsabilidade. Passemos neste momento para orientação elaborada e aprovada com base em estudo da cor de infância. Sim, a cor de infância é uma área temática do MPT, que estabelece para nós sobre a erradicação do trabalho infantil e a regularização do trabalho do adolescente. Essa cor de infância nos diz, ou seja, a Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração de Trabalho da Criança e do Adolescente, que tende, antes de pensar nessa autorização, eu tenho de pensar nos representantes legais, ou seja, na autorização, numa prévia autorização dos representantes legais, assim como importa identificar a impossibilidade do trabalho em casos prejudiciais ao seu desenvolvimento biopsicossocial da criança e do adolescente, devidamente auferido em laudo médico psicológico, a matrícula, frequência e bom aproveitamento escolares, além de reforço escolar em caso de mau desempenho, compatibilidade entre o horário escolar e atividade de trabalho, regulado dos direitos de repouso, lazer e alimentação, dentre outros, assistência médica, odontológica, psicológica, proibição de labor a menor de 18 anos em locais e serviços perigosos, noturnos, insalubre, perigoso e prejudicial à sua moralidade, em lugares e horários que inviabilizem ou dificultem a frequência à escola, depósito em caderneta de poupança, de percentual mínimo incidente sobre a remuneração devida, jornada e carga horária semanal máxima de trabalho, intervalos de descanso e alimentação, acompanhamento do responsável, do artista a quem o represente durante a prestação do serviço, garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários, quando presentes na relação do trabalho os requisitos do artigo 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. Enfim, essas são as orientações elaborada e aprovada com base em estudo da cor de infância, que tem de ser observado no momento que eu, magistrado, penso em conceder o alvará para esse menor, ou seja, a autorização para essa atividade. Dentre outras, vamos só repetir aqui, olha, eu tenho de estabelecer o horário, eu tenho de estabelecer que quando ele for exercer essa atividade, eu tenho de estar acompanhado, sim, este menor precisa de ter, seja o pai, seja a mãe, um representante, olhando ali, estando junto com o mesmo. Assim como preciso pensar que parte desse dinheiro está numa caderneta de poupança para que o mesmo venha utilizar isso posteriormente quando completar aqui a maioridade, dentre outras questões aqui colocadas. Ocorre que é apenas e tão somente uma orientação. É a orientação elaborada pela cor de infância. E com isso não há nenhum caráter obrigatório do juiz seguir tudo o que está descrito nessa orientação. E infelizmente nós temos magistrados que pouco fundamentam a sua decisão e que não estabelece, por exemplo, uma caderneta de poupança, que seria e que é essencial a este menor. Agora, eu faço uma pergunta para os senhores. Juiz do trabalho, ele é competente para julgar a ação civil pública ajuizada contra a empresa que explore trabalho infantil artístico moralmente degradante? Vou repetir. Justiça do Trabalho, competente para julgar ação civil pública ajuizada contra a empresa que explore trabalho infantil artístico moralmente degradante. Professora, a senhora já falou sobre isso, a senhora falou que para aqui a concessão de alvará, o pedido, né, de
expedição de alvará, a competência é da justiça comum. Por que a senhora está voltando nisso? Estou voltando nisso para estabelecer aos senhores que o TST, no processo do TST, veio estabelecer a competência da Justiça do Trabalho nesta situação. Sim, e eu peço licença para que possamos fazer a leitura, porque num primeiro momento o que nós tivemos? Nós tivemos que o Tribunal Regional da Segunda Região veio considerar incompetente sobre o fundamento da ADIM, que eu já falei com os senhores. E aí o TST, posteriormente, veio considerar a competência da Justiça do Trabalho. Então faço a leitura. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a Justiça do Trabalho é competente para julgar a ação civil pública ajuizada contra uma casa de shows noturnos que obtinha lucro em decorrência das apresentações realizadas por uma adolescente de 12 anos, sem o acompanhamento dos pais. Lembre-se que nós falamos, até mesmo por meio de orientação, onde é obrigatório a presença dos pais, o acompanhamento dos pais no momento que ele estará exercendo essa representação artística. Então aqui houve, uma violação. Além disso, veio a cantar música com conteúdo pornográfico. Como eu falei para os senhores, olha, ele pode exercer atividade artística mirim, mas desde que não seja prejudicial à sua moralidade, que é o caso. Então voltemos. Cantando músicas com conteúdo pornográfico, apologia ao estupro de vulnerável e incentiva ao consumo de drogas. Misericórdia! Por unanimidade, os ministros reformaram o acordo do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, que havia declarado a incompetência da Justiça do Trabalho, em razão do entendimento do STF no julgamento da DIN número 5.326, e determinaram o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem para julgamento da ação movida pelo Ministério do Trabalho em São Paulo. Então vamos lá. O que nós temos diante dessa situação? Uma alta violação à proteção do trabalho do menor. Primeiro, que ele não pode elaborar em horário noturno, de hipótese alguma. É vedado pela Constituição Federal. Também eu não posso pensar em um trabalho que seja prejudicial, que coloque em risco ao menor, e está colocando em risco quando mesmo vem cantar músicas essas com conteúdo pornográfico, e principalmente com apologia, que é um crime tipo penal, estupro de vulnerável. Então, nós temos, neste caso, a competência da Justiça do Trabalho, conforme estabelecido pela terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. E aí nós findamos dentro desse tema do trabalho artístico mirim. Então, só repetindo bem resumidamente aqui, o que nós temos? Trabalho é com 16 anos, salvo na condição de aprendiz com 14, Constituição Federal. Convenção 138, artigo 8º, vem estabelecer com caráter de excepcionalidade no artigo 8º e item 1 a possibilidade, mas desde que por meio de concessão de alvará esse que será individual, onde eu tenho de analisar as condições do trabalho e horário do trabalho em si. Assim como importa também destacarmos a orientação da cor de infância, orientação essa que vem estabelecer aquilo que o juiz ele tem de observar para a concessão do pedido e posteriormente para a manutenção do trabalho artístico mirim. Quando eu penso que no primeiro momento o horário condiz com a idade desse menor e posteriormente nós identificarmos mediante uma fiscalização um prejuízo a esse menor ou que o mesmo não está observando, dentre outras critérios ou dentre outras relações, que não está ali com seus pais no momento, ou seus pais ou seu representante legal, enfim, no momento dessa atividade artística. Assim como veio estabelecer que parte desse dinheiro tem de se abrir uma conta, uma poupança para estabelecer que este menor, ou para considerar que este menor posteriormente terá uma proteção guardando esse dinheiro. E assim evitar abusos até mesmo
destes que o representam. Vamos só pensar novamente, a responsabilidade é dos pais e não a responsabilidade do menor para com o sustento da sua família. Ok, agora passemos para o aprendiz. Aprendiz, quando nós falamos sobre o aprendiz, nós estamos a falar sobre o contrato de aprendizagem. Contrato este de aprendizagem, onde nós temos como sujeito o aprendiz, contrato especial, contrato por prazo determinado, contrato onde nós teremos a idade do trabalho ao maior de 14 anos e menor de 24 anos. Ao completar 24 anos, automaticamente extingue o contrato de trabalho, salvo se nós falarmos sobre o portador de deficiência, onde nós não vamos aqui observar essa idade máxima de 24 anos. Assim como quando nós falamos sobre esse contrato de aprendizagem, o que nós temos? Que o contrato por prazo determinado de 2 anos, mas nós também não falaremos dentro deste prazo de 2 anos quando nós estivermos falando deste portador de deficiência. Professora, a senhora já iniciou aqui a falar, nem sequer está respirando e falando sobre o aprendiz, mas onde, em qual artigo se encontra para que eu possa fazer aqui a leitura e acompanhar melhor tudo que a senhora está expondo? Pois bem, está no artigo 428 da CLT. Identificamos também no ECA, na Lei 8.069 de 90, no artigo 62 e seguintes. Então, CLT, artigo 428 e seguintes, ECA, artigo 62 e seguintes. Ótimo! Agora, é importante também, quando nós falamos desse contrato, esse contrato ele tem de ser escrito. Isso mesmo, não poderá ser tácito. Então, uma das validades, quando eu penso na validade desse contrato, eu tenho de pensar que é um contrato escrito, onde tem de ter o devido registro, ou seja, anotação na CTPS. Quando eu falo dentro desse contrato, eu tenho de pensar na inscrição em programa de aprendizagem, de formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. Isso mesmo. O mesmo eles têm de estar devidamente inscrito em programa de formação técnico-profissional metódica. E aí eu tenho agora de considerar que o mesmo estará fazendo o curso. Curso esse em serviços nacionais de aprendizagem, como por exemplo, Senai, Senac, Senar, ou seja, Serviço Nacional de Aprendizagem à Indústria, Serviço Nacional de Aprendizagem ao Comércio, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Agora, pensemos dentro da validade deste contrato. Mas antes até mesmo de falar sobre a validade, vamos pensar na obrigação deste aprendiz, que já nos seus primeiros artigos vem estabelecer, olha, ao aprendiz, ele tem a obrigação de executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Então, eu tenho de pensar na execução com zelo, pois se o mesmo não executar com zelo, com diligência as suas atividades, corre então a possibilidade de uma rescisão antecipada, que nós falaremos posteriormente, mas fica apenas esse registro dessa obrigação inicial do aprendiz. E agora, dentro da validade, como eu já falei, anotação na CTPS. Além da anotação da CTPS, como também já mencionei, matrícula aqui e frequência do aprendiz na escola, como ele estará vinculado a um curso de aprendizagem, ou seja, o mesmo. Ao observar essas validades, eu tenho de pensar que ele estará diante aqui de uma formação técnico-profissional metódica. Agora nós temos de pensar o seguinte, olha, ele tem de estar devidamente matriculado num curso esse de Sistema Nacional de Aprendizagem. Se nós não tivermos um curso dentro do Sistema Nacional de Aprendizagem, ou até mesmo identificarmos a insuficiência com estes menores, ou seja, eu estou pensando aqui neste menor, esse menor que queira exercer uma atividade na qualidade de aprendiz
Contudo, o que nós temos é que, devido a uma grande demanda, o Serviço Nacional de Aprendizagem não oferece curso. O que nós temos agora são entidades qualificadas dentro dessa formação técnico-profissional metódica para estabelecer este menor a condição de aprendiz, ou seja, estamos nos referindo a escolas técnicas de educação, entidades sem finalidade lucrativas, devidamente registradas no Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Ok, agora eu pergunto para os senhores, menciona a CLT que ele tem de estar frequentando uma escola se não houver concluído o ensino médio. Mas se naquela localidade não tem ensino médio, ele ficará privado? Não poderá agora estabelecer um contrato de aprendizagem? Seria isso? Não. Se o mesmo já tiver concluído o ensino fundamental, ok? Então esse aqui é um pré-requisito. Concluído o ensino fundamental, não tendo aqui nenhuma escola para que o mesmo dê continuidade e assim conclua o ensino médio, ele poderá se vincular a um contrato de aprendizagem. É o que estabelece no parágrafo 7º do artigo 428, ok? Avanço aqui para estabelecer que a este aprendiz será garantido o salário mínimo hora. Ele é um empregado e dentro do princípio da igualdade, o princípio da isonomia, nós temos sim de considerar que o mesmo ele tem direito ao salário mínimo hora, pois assim está estabelecido na CLT, na Constituição Federal, que todo e qualquer empregado tem direito ao salário mínimo, e aí nós temos de pensar no valor hora do salário mínimo de acordo com as jornadas. Jornada essa inferior a uma jornada de 8 horas, eu não vou pensar obrigatoriamente no salário mínimo, mas eu tenho de pensar no valor hora do salário mínimo. E aí já vem a pergunta: qual é a jornada de trabalho deste aprendiz? Qual é a quantidade limite, a hora limite? 6 horas. Isso, 6 horas. E aí eu venho perguntar para os senhores, ele poderá fazer hora extra? Não, não poderá fazer hora extra, não poderá fazer aqui submeter a regime de compensação, ok? Isso está no artigo 432 da CLT. E aí, posteriormente, vem estabelecer que ele poderá laborar até mesmo por 8 horas, mas desde que tenha o quê? Completado o ensino fundamental. Então, neste primeiro momento, eu tenho de pensar em 6 horas e no segundo momento a possibilidade de ser 8 horas desde que completado o ensino fundamental e desde que sejam computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Agora, vamos pensar numa outra questão. Pensemos neste estabelecimento, esse estabelecimento comercial, industrial, de serviços bancários. Eles estão obrigados a contratarem aprendizes? Sim, há uma obrigação. Exclui essa obrigação quando nós falamos aqui atividades sem finalidade lucrativa ou atividades que estão vinculadas exatamente para o curso deste menor, né? Então vamos lá. Quando nós falamos destes estabelecimentos, qual é a quantidade mínima, qual o percentual mínimo? E aí nós identificaremos 5% no mínimo e no máximo de 15%, ok? Então, o artigo 429 nos diz: os estabelecimentos são obrigados a empregar e matricular nos cursos de Serviço Nacional de Aprendizagem, e aí nós já falamos, né, Serviço Nacional de Aprendizagem, vamos pensar no Senai, vamos pensar no Senac, vamos pensar no Senar, e aí avanço. Número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo, 15% no máximo de trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional, ok? E agora, pensemos o seguinte: quando nós falamos que este aprendiz este que está vinculado a um curso este
de técnico profissional metódica numa entidade onde vem estabelecer uma formação técnico-profissional metódica, ao final ele terá direito a um certificado? Sim, um certificado de qualificação profissional, mas desde que venha concluir o curso de aprendizagem, certo? E aí eu penso agora no seguinte, olha, quando eu penso nas escolas técnicas de educação, pois nós já falamos que nós teremos entidades sem finalidades lucrativas, escolas técnicas de educação, promovendo aqui a formação técnico-profissional metódica deste menor, e assim considerando a qualidade de aprendiz. Gerará o mesmo que vai agora contratar diretamente este aprendiz? Gerará um vínculo empregatício? Não, artigo 431. O contrato do aprendiz poderá ser efetivado pela empresa onde se realizará a aprendizagem ou pelas entidades nos incisos 2º e 3º do artigo 430, caso em que não gera vínculo de emprego com a empresa tomadora do serviço. Então o contrato ele poderá se dar com a empresa ao qual ele vai aqui elaborar, ele está na qualidade de empregado aprendiz, ou poderá aqui ser feito um contrato pela própria entidade. Entidade essa, ou seja, escola técnica de educação, entidade sem fins lucrativos. E não vai gerar, em relação a essas entidades, não gera vínculo empregatício. Ok, e aí nós temos que em 2017 nós tivemos a inclusão do artigo 1º-B ao artigo 429, sim, a lei número 13.420 de 2017, para estabelecer que agora os estabelecimentos a que se refere o caput, lembra dos estabelecimentos onde é obrigatório ter 5 a 15% dos seus empregados estes na qualidade de aprendiz, ou seja, formação técnico-profissional metódica, conforme aqui a sua capacidade. E agora nós pensamos que esses estabelecimentos poderão destinar equivalente a 10% de sua cota de aprendizagem à formação técnico-profissional metódica em áreas relacionadas a práticas de atividades desportivas, a prestações de serviço relacionados à infraestrutura, incluindo as atividades de construção, ampliação, recuperação e manutenção de instalações esportivas e a organização e a promoção de eventos esportivos. Sim, parágrafo 1º, aqui, 1º-B, nos diz, poderá o estabelecimento destinar quantos por cento? 10% da sua cota na formação técnico-profissional metódica em áreas relacionadas a atividades desportivas e a prestação de serviços relacionados à infraestrutura. Perfeito! E aí vem aqui algo mais quente ainda, mais fresco ainda para nós, que em 2019 acrescenta o parágrafo 3º, dentro de uma proteção. Vamos pensar de novo aqui no princípio da proteção prioritária integral a este menor. Quando nós falamos nessa proteção a este menor, artigo 227 da Constituição Federal, artigo 1º do ECA, temos de proteger este menor, até vamos considerar que este menor ele era dependente de drogas, e agora nós temos de pensar na reinserção social destes usuários de drogas. Com isso, pensando numa ação afirmativa, o que nós temos? Estabelecimentos de que trata o caput poderão ofertar vagas de aprendizes adolescentes e usuários do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre estabelecimentos e os gestores locais, responsáveis pela preservação de uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Olha que maravilha, andou bem o legislador dentro dessa ação afirmativa, ao estabelecer vagas, vamos repetir,
vagas de aprendizagem adolescente usuários do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Então, colocá-los na condição de aprendizes. Ok, agora passemos para a extinção do contrato deste aprendiz. Vejamos, existe a possibilidade deste aprendiz ter sido contratado com 23 anos e agora ele completou 24 anos. Mas, professora, ele tem 2 anos, o contrato estabelece prazo de 2 anos, mas ele completou a idade limite. Ao completar a idade limite, nós teremos a extinção do contrato de forma automática. Sim, eu tenho de somar o prazo determinado, que não pode ultrapassar 2 anos, somado a idade máxima de 24 anos e idade mínima maior de 14 anos para a validade, um dos requisitos da validade desse contrato de aprendizagem. E qual seria a consequência? Vocês poderiam me questionar. Se porventura esta empresa continuar com esse empregado depois que ele completa 24 anos, a consequência será que eu não vou considerá-lo mais como um aprendiz, mas sim como um empregado comum, certo? Agora vamos para outras possibilidades de rescisão antecipada. Lembre-se que eu falei qual é a obrigação principal deste aprendiz e obrigação essa principal de todo e qualquer empregado? A exercer uma atividade com zelo, exercer uma atividade com diligência. Isso. Agora vamos pensar no oposto disso, onde o desempenho é insuficiente, a inaptidão do aprendiz ou mesmo comete uma falta disciplinar grave estabelecida no artigo 482 da CLT, onde dá ao empregador o direito de aplicar a justa causa. Estou falando de todo e qualquer empregado, né, que cometa uma falta grave. Da mesma forma que este aprendiz, se esse cometer uma falta disciplinar grave, dá-se a possibilidade de uma rescisão antecipada. Faço aqui um destaque que em relação ao desempenho insuficiente ou inaptidão do aprendiz, eu não vou considerar da mesma forma que ao portador de deficiência. Estamos aqui, sempre quando nós falamos do portador de deficiência, em ações afirmativas e assim tenho de seguir critérios próprios para a proteção do mesmo. Avanço mais um pouquinho para estabelecer a ausência injustificada deste aprendiz à escola. Lembre-se que eu falei que para a validade do contrato de aprendizagem, ele necessita estar matriculado, necessita estar frequentando uma escola, este que não completou o ensino médio. Então, mesmo o que fez, ele se ausentou de forma injustificada. E qual foi a consequência da sua ausência, da perda então das aulas? Houve a perda do ano letivo, o que dá agora a rescisão indireta. E aqui a última possibilidade, que é o pedido do aprendiz. E aí o aprendiz ele não precisa justificar, ele não precisa fundamentar, simplesmente dizer que não deseja mais continuar neste contrato. Mas, professora, quando eu estudei contrato por prazo determinado, pois aqui se trata de um contrato a termo, caso o empregado ou empregador queira pôr fim no contrato antes do termo final, haverá uma indenização. Sim, certo, lá está no artigo 479 e no 480, falando sobre o contrato por prazo determinado. Mas isso se aplica ao aprendiz? Não se aplicará. Assim, lá no 479 estava dizendo, se o empregador vier rescindir o contrato antes do termo final, terá de indenizar esse empregado no valor da metade daquilo que ele teria direito se ficasse até o final do contrato. Neste caso, nós não vamos seguir essa regra. O 480 avança para estabelecer quando tiver agora um empregado que põe fim no contrato de trabalho determinado. E aí, nesse caso, caberá uma indenização pelos prejuízos causados a este empregador, se causar algum prejuízo. E aí será de até o mesmo valor que o empregador teria de
indenizar o empregado. Isso está no artigo 480. Então, como eu mencionei para vocês, só recapitulei o conhecimento que os senhores já têm. Agora, vamos lá. O que nós temos de afirmar então neste momento? Eu vou aplicar o artigo 479, o artigo 480 do contrato por prazo determinado? Não. Então não gerará nenhuma indenização para o aprendiz ao pedir para pôr fim no contrato e nem terá nenhuma consequência para o empregador, identificando desempenho insuficiente, inaptidão para o trabalho, por então aqui fim ao contrato de aprendizagem, ou seja, rescisão antecipada, certo? Agora, findamos o tema de contrato de aprendizagem. Vamos só aqui voltar rapidinho, somente para identificar se vocês de fato acompanharam tudo aquilo que nós falamos. Não há grande complexidade, mas é importante nós voltarmos. E aí nós vamos voltar de forma um pouquinho mais acelerada para que vocês consigam ter essa revisão de forma rápida e não ficar cansativo o vídeo, tá certo? Então vamos lá. Quando nós falamos do contrato de aprendizagem, eu estou falando mais especificamente do sujeito. Qual sujeito? O aprendiz. Aprendiz esse com idade superior então a 14 anos e inferior a 24 anos. Para a validade do contrato, o contrato tem de ser escrito, eu tenho de pensar em assinar a carteira deste empregado, terá os seus direitos trabalhistas, seus direitos previdenciários, ele tem de estar frequentando uma escola se não terminou o ensino médio, se naquela localidade não tiver ensino médio e ele já tiver concluído o ensino fundamental, poderá termos aqui esse contrato de aprendizagem. Todo estabelecimento precisa ter um aprendiz, aprendiz esse, qual é a cota dos estabelecimentos? De 5 a 15%. Assim como nós identificamos que esse aprendiz tem de estar devidamente inscrito em programa de aprendizagem de formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. Assim, nós vamos identificar Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial, Sistema Nacional de Aprendizagem do Comércio Rural, dentre outros. Avançando, o que nós temos em relação a esse aprendiz? Este aprendiz, quando eu falo que ele foi contratado, eu tenho de pensar que o mesmo ele tem de agir com diligência, tem de agir com zelo. A esse estabelecimento, novamente, nós voltamos aqui, eu tenho de considerar agora que o mesmo pode destinar 10% para atividades desportivas, uma inovação trazida em 2017. Também identificamos uma outra inovação, uma ação afirmativa para a inserção das pessoas com dependência de droga, que eram dependentes de droga e agora está passando por um momento de relocação. E tivemos a inclusão em 2019 para vagas de aprendizes adolescente usuário do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Então, uma ação afirmativa na atenção à reinserção social de usuários e dependentes de droga. Andou muito bem, aplausos para o legislador. E findamos a nossa aula. Muito obrigada por terem assistido o nosso vídeo até o final. Espero que os senhores tenham conseguido acompanhar, entender o conteúdo que nós já falamos sobre o contrato deste menor, esse que poderá ser o aprendiz, o artista mirim, que nós assim chamamos, ou dentro desse contrato de aprendizagem. Qualquer dúvida, novamente eu repito para os senhores, mande a sua mensagem. Você que não é meu aluno, deixe a sua mensagem, deixe a sua dúvida no nosso canal. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.